E a gente sai do Rafael para o Rafael de novo aqui na sua tela, porque a Justiça bloqueou os bens dos responsáveis pelo lixão, aquele lixão que a gente mostrou aqui, que desmoronou lá em Padre Bernardo, né, Rafael? Como é que está essa investigação? Mariana, o que tudo indica, um descaso ambiental que aconteceu ali na região do entorno do Distrito Federal, município de Padre Bernardo. E aí o Estado, então, obteve, na tarde de ontem, essa liminar da Justiça Estadual para bloqueio de bens da empresa e dos sócios responsáveis pelo lixão que desmoronou lá em Padre Bernardo. Na decisão, o juiz Eduardo Álvares de Oliveira determinou a indisponibilidade de um montante de cerca de 17 milhões de reais dos seguintes requeridos: Ouro Verde Construções e Incorporações Limitada, Marinéia da Costa Silva de Oliveira e Felipe Costa de Oliveira. A medida cautelar atende uma ação movida pelo governo de Goiás com caráter de urgência em razão da negligência, inoperância e falta de licenciamento ambiental do aterro que desmoronou no último dia 18 de julho. O incidente despejou 40 mil metros cúbicos na área de proteção ambiental da Bacia do Descoberto, contaminando o córrego Santa Bárbara e o Rio do Sal. De acordo com a ação, o Estado de Goiás formulou pedido cautelar de indisponibilidade de bens para garantir a reparação do dano ambiental, incluindo danos materiais, morais coletivos e multas administrativas, além de assegurar que os custos não recaiam sobre a sociedade, mas sim sobre o agente causador do dano, em alinhamento com o princípio poluidor-pagador. Relata ainda que a empresa e seus sócios administradores demonstraram omissão grave, falhando em comunicar o incidente e apresentando propostas de ação emergencial que inicialmente foram consideradas tecnicamente deficientes e inadequadas conforme análise técnica. Os requeridos têm um prazo de 15 dias para apresentar contestação. Mariana. Tá ok, Rafael. E aí tem uma questão nisso tudo aí, porque quando se descobriu isso e que teve desmoronamento, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, a secretária disse, inclusive, que eles tinham bloqueado, né, esse lixão e a Justiça deu um alvará, tipo assim, uma licença para eles voltarem, né, uma autorização para eles voltarem. Ou seja, é proibido, um órgão que fiscaliza proíbe, a Justiça vai lá e libera um negócio desse. Pois é, tecnicamente, quem tem o poder ali de verificar se tem condição ou não de funcionar Sim. seria a Secretaria de Meio Ambiente, né? E a Justiça vem com uma decisão contrária ao parecer técnico da Secretaria. Infelizmente, acabou resultando aí nessa situação, nesse verdadeiro crime ambiental ali na região do entorno do Distrito Federal. Valeu, Rafa. Bom dia para você. Obrigada. Bom dia. E aí, o que acontece? Eu queria até saber a sua opinião em relação a isso. Porque a gente está numa situação tão complicada quando a gente fala em julgamento, para boa parte da população a justiça está tão descredibilizada, aí a gente vê uma situação como essa, um órgão que fiscaliza, vai lá, faz o seu trabalho, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de Goiás, foi lá, fez uma análise e verificou que esse lixão estava trabalhando de forma irregular. Isso é uma coisa particular. É uma empresa que era responsável por esse local. Aí a Secretaria de Meio Ambiente vai lá e decide que isso não tem condições de funcionar, precisam fazer adequações. E aí proíbe eles de atuarem. Aí vem lá a Justiça, que não tem nada a ver com o assunto, não entende nada, não foi lá, não verificou, não analisou provavelmente nada e os riscos para a população de tudo isso e simplesmente numa canetada libera um negócio como esse. Eu queria até passar para os nossos comentaristas aqui para, antes da gente falar de outros assuntos, comentar sobre isso também, porque eu acho interessante. Eu achei importante isso porque a gente está falando de um risco que poderia ter gente ali embaixo, poderia ter morrido gente, poderia ter causado um transtorno ainda maior, um perigo ainda maior. E simplesmente a Justiça vai lá e libera o funcionamento e isso que acontece. Nos lembrou um pouco aqueles dois acidentes que tiveram em Minas Gerais, de Brumadinho, né? Dos rejeitos que tiveram lá. Lembrou, assim, pelas características, mas não pela dimensão que foi, né? Agora, sejamos justos, vamos dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Vale lembrar que uma frente parlamentar de erradicação dos lixões em Goiás, que tem na Alego, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, estiveram lá antes,
comandado pelo deputado estadual Clécio Alves. Ele esteve lá antes, 1 mês, 2 meses antes de tudo isso acontecer. E ele denunciou ponto a ponto o que aconteceu lá. Isso ninguém mostrou, a imprensa não mostrou isso. Então agora a SEMA entra com a secretária, de Meio Ambiente, esqueci o nome dela aqui agora, André Vulcanes, muito obrigado. Então, o trabalho tem que ser feito, ela está correta, o trabalho tem que continuar, mas nós tivemos problemas com mananciais, problemas com animais, e ali é uma variedade de lixos e resíduos. Vamos entender a diferença. O lixo, ele não gera mais capital, ele não é reciclado. O resíduo não. O resíduo ele gera capital. Então ali você tinha lixo e resíduo, lamentavelmente. Não havia uma separação. Então você tinha lixo hospitalar, residencial, industrial, comercial. O próprio deputado Clécio disse que tinha, inclusive, alguns indícios de radioativo, lixo radioativo. Pois é. Ou seja, você compromete mananciais, compromete fauna, compromete flora e leva, assim, você falou bem, Mariana, levou, assim, risco, inclusive, de vidas humanas. Felizmente não teve ainda. Felizmente. É complicado. Bom, eu deixaria mais ou menos, Mariana, em cima disso aí. O Ministério Público, ele tem aquelas sessões do meio ambiente, né, social e tudo mais. Será que não seria o caso nesse aí do juiz, antes de fazer essa liberação, ter consultado o Ministério Público aí, com relação a tudo isso, para saber realmente se era a opinião do Ministério Público com relação a essa liberação? Tudo isso era possível antes de uma liberação que fosse prejudicar muito mais a sociedade, né?